Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast BioGeo Passo a Passo. Hoje vamos explorar a sismologia, a ciência que estuda os sismos e as ondas que percorrem o interior da Terra. Imagina que o planeta é como uma enorme corda de guitarra. Quando algo a perturba, ela vibra, e essas vibrações viajam por todo o corpo do instrumento. Sismologia é a área da geologia que estuda os sismos, as ondas sísmicas e os materiais que atravessam. Um sismo ocorre quando há uma libertação súbita de energia acumulada no interior da Terra, geralmente ao longo de falhas geológicas. É como puxar um elástico até ao limite. Chega um momento em que ele cede e liberta toda a energia de uma só vez. A energia libertada num sismo propaga-se sob a forma de ondas. As ondas que se propagam a partir do ponto onde é libertada a energia são as ondas P, primárias, que comprimem e distendem os materiais como uma mola a ser empurrada, que são ondas longitudinais, porque as partículas vibram na mesma direção da propagação da onda. Estas ondas propagam-se em todos os meios, sólidos, líquidos e gases. Também as ondas S partem do local onde houve a libertação de energia. Estas ondas, as ondas S, são ondas chamadas secundárias, são mais lentas e fazem oscilar as partículas de forma perpendicular ao movimento da onda. São assim designadas ondas transversais e funcionam como uma corda que se agita para cima e para baixo. Estas ondas propagam-se apenas nos sólidos. Quando as ondas de volume P e S chegam à superfície, originam ondas superficiais. As ondas de Love, que fazem o solo oscilar horizontalmente, como se o chão deslizasse de um lado para o outro, e que também só se propagam nos sólidos, tal como as ondas S, e as ondas de Rayleigh, que fazem o Sol mover-se numa espécie de rotação elíptica, semelhante ao movimento das ondas do mar, e se propagam em sólidos e em líquidos. O ponto no interior da Terra onde o sismo se inicia, onde é libertada a energia, chama-se foco ou hipocentro. O ponto à superfície que fica na vertical dele é o epicentro. Podes usar aqui uma mnemónica para não confundires hipocentro e epicentro. Então pensa, hipo, começa com H, mas a seguir temos um I, é no interior da Terra. Epi começa com E, então é exterior da Terra. Então, hipocentro começa com HI, interior da Terra. Epicentro começa com E, é na superfície da Terra, portanto, não é no interior da Terra. Os sismólogos utilizam sismógrafos para registar as vibrações do solo. O registro produzido chama-se sismograma. A diferença de tempo de chegada entre as ondas P e S, a diferença S menos P, permite calcular a distância ao epicentro. Quanto maior for o intervalo entre a chegada das ondas P e das ondas S, maior é a distância ao epicentro. A análise destes registros permite determinar a profundidade do foco e a energia libertada. Essa energia é expressa pela magnitude, que mede a energia real libertada. Uma escala de magnitudes utilizada é a escala de Richter. Para cada sismo, não te esqueças, há apenas um valor de magnitude. Outra forma de avaliar um sismo é através da sua intensidade. A intensidade descreve os efeitos do sismo. Utiliza-se a escala de Mercalli modificada ou escala internacional. O mesmo sismo apresenta vários valores de intensidade, sendo que geralmente o aumento da distância ao epicentro determina a diminuição da intensidade do sismo. Com base na determinação da intensidade de um sismo, são delineadas linhas designadas isocistas, que são linhas que unem pontos onde um sismo foi sentido com a mesma intensidade. Imagina um lago para onde atiras uma pedra. As ondas que se formam espalham-se em círculos concêntricos. As isocistas funcionam de forma semelhante. Cada linha representa um círculo de igual intensidade sentida à superfície, permitindo visualizar como o sismo se propagou e onde foi mais forte. Quando reunimos estas linhas num mapa, obtemos uma carta de isocistas. Esta carta é como uma fotografia das sensações do sismo. Mostra zonas onde o tremor foi suave, moderado ou muito intenso.
É uma ferramenta essencial para avaliar danos, compreender a distribuição da energia e melhorar o planeamento urbano em regiões sísmicas. As cartas de exorcistas também ajudam a identificar o epicentro de forma aproximada. A exorcista mais intensa, a de maior intensidade, costuma formar um contorno fechado perto da zona onde o sismo foi mais forte. É como seguir as ondas no lago até encontrares o ponto onde a pedra caiu. Comparar a magnitude de um sismo com a sua intensidade é como comparar a potência de uma lâmpada, que representaria a magnitude, com o brilho que cada pessoa vê, dependendo da distância, o que constituiria a intensidade. A origem dos sismos é explicada pela teoria do ressalto elástico. As rochas acumulam tensão ao longo do tempo, deformam-se como elásticos gigantes e, quando ultrapassam o limite de elasticidade, libertam energia de forma súbita, o que gera ondas sísmicas que propagam essa energia em todas as direções a partir do foco, fazendo vibrar o solo. Ocorre então um sismo. Os sismos estão intimamente ligados aos limites das placas tectónicas. Assim, nos limites convergentes podem ocorrer sismos bastante profundos e muito fortes. Já nos limites divergentes, predominam sismos superficiais e menos intensos. Nos limites transformantes, também surgem frequentemente sismos e, por vezes, são devastadores. A sismologia é também uma janela para o interior da Terra. As ondas sísmicas mudam de velocidade e de direção conforme atravessam diferentes materiais, quase como o som que ecoa de forma diferente numa sala vazia ou numa sala cheia. A velocidade das ondas sísmicas, PIS, depende da densidade, da rigidez e da compressibilidade dos materiais que atravessam. Em materiais mais rígidos, as ondas viajam mais depressa. Em materiais menos consolidados, abrandam e podem até mudar de direção, como acontece com um carro que, ao deslocar-se, passa de alcatrão para gravilha. Ao estudar todas estas alterações de velocidade, direção e comportamento das ondas sísmicas, os geólogos conseguem inferir a estrutura interna do planeta, como a existência do núcleo externo líquido, onde as ondas S não se propagam, pois elas só se propagam nos sólidos, do manto sólido, onde ambas as ondas de volume P e S viajam, mas a velocidades diferentes, ou ainda a existência da astenosfera, onde ambas as ondas reduzem a sua velocidade. Compreender sismos implica também avaliar o risco sísmico, o que resulta da combinação entre perigosidade, vulnerabilidade e exposição. Por exemplo, os materiais mais soltos, sedimentos não consolidados, solos moles, areias, aterros, provocam, no geral, muito mais danos durante um sismo do que os materiais consolidados, a rocha firme. Isto acontece devido, nomeadamente, à amplificação da vibração quando as ondas sísmicas passam da rocha consolidada para solos moles, aqueles que estão soltos, ou ainda à liquefação do solo quando solos soltos estão saturados de água. Existem medidas de prevenção essenciais em zonas de risco sísmico, como, por exemplo, o reforço estrutural de edifícios, a existência de planos de evacuação, a educação sísmica, o que fazer, no caso de haver um sismo, e, ao nível pessoal, também, por exemplo, a fixação de móveis. Também é importante a criação de zonas de segurança e sistemas de alerta precoce. É como preparar uma casa para uma tempestade. Não podemos impedir a tempestade, mas podemos reduzir os danos. Imagina-te numa cidade tranquila ao amanhecer. O sol começa a iluminar os telhados e tudo parece imóvel. De repente, sentes uma vibração suave, como se um caminhão pesado tivesse passado ao longe. Mas a vibração cresce, transforma-se num movimento ondulante. Os candeeiros balançam, a água nos copos treme. No subsolo, duas placas tectónicas libertaram a energia acumulada durante décadas. As ondas P e S viajaram rapidamente como mensageiras invisíveis. Em poucos segundos chegaram à superfície e fizeram a cidade vibrar. Minutos depois, tudo acalma. Os sismógrafos registaram o evento e os cientistas começam a decifrar a história escondida naquele conjunto de linhas onduladas.
A sismologia permite-nos compreender como e por que razão a Terra treme. Ajuda-nos a interpretar as ondas sísmicas, localizar epicentros, medir magnitudes, distinguir intensidades, calcular distâncias através da diferença S-P e avaliar o risco sísmico. É uma ciência que transforma vibrações invisíveis em conhecimento profundo sobre o mundo que habitamos. Obrigada por acompanhares mais um episódio desta viagem pela geologia do nosso planeta. Até ao próximo episódio. Até lá, mantém a curiosidade acesa e continua a explorar o mundo que pisas todos os dias.